O próximo depoimento de Mauro Cid, marcado para segunda-feira, dia 11 de março, promete. Porque apesar das pessoas acharem, e da própria Polícia Federal achar que não tem muito mais o que extrair desse depoimento, o Cid vai espremer esse bagaço de laranja até a última gota. Porque ele tá muito disposto a entregar Bolsonaro, Braga Neto, qualquer pessoa, até o Minion aqui atrás, que fica no lugar da Paulinha Guerreiro, nesse cenário novo. Por quê? Porque o Cid, ele quer anistiar a esposa e o pai. Não que eles estejam envolvidos no inquérito dos atos antidemocráticos do golpe de Estado. Eles estão envolvidos no inquérito da falsificação dos documentos de Bolsonaro. O caso que envolve corrupção de menores. Esse é o medo do Cid. E meu cabelo tá bonitão, mas eu quero saber a sua opinião. Cid vai entregar Bolsonaro pra salvar a esposa? Você prefere o Minion ou a Paulinha Guerreiro? Aquela bonequinha que fica no outro cenário. Se você quer o Cid trucidando o Bolsonaro, deixa o like e se inscreva no canal. O depoimento novo do Mauro Cid foi marcado para a próxima segunda-feira, dia 11. E esse vai ser o depoimento de fechamento. Esse depoimento, ele marca o início da etapa final ou o final da última etapa do inquérito do Bolsonaro, o inquérito dos atos antidemocráticos. Porque o Cid, inicialmente, ele conduziu todos os investigadores para dentro da organização criminosa comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto, que tinha como objetivo atacar as instituições republicanas. Ele mostrou o papel de cada um. E depois, a operação de busca e apreensão contra Bolsonaro e várias pessoas foi deflagrada. Houve a super quinta dos depoimentos. Houve também o depoimento do Freire Gomes e do brigadeiro, alguma coisa, Júnior Garcia Júnior, salvo me engano. Enfim, isso não importa. E agora, depois de tudo que foi levantado, o Cid vai ter que dar um verniz. Ele vai ter que finalizar esse depoimento. As informações. Como? Trazendo à tona os pontos que ainda ficaram abertos. O Cid, ele vai ser confrontado pelos investigadores com o depoimento do Freire Gomes. E aí ele vai poder falar de fato o que aconteceu naquela reunião que foi apresentada pelo Bolsonaro, 2 minutas golpistas. É sobre isso que eles querem saber, sobre as minutas golpistas. E o Cid tem um desejo nesse depoimento. Qual? Segundo Ricardo Noblat do Metrópolis, a Polícia Federal não acredita que esse depoimento vai trazer grandes elucidações. Vai só confirmar aquilo que foi apresentado. Não vai ter novidades. A não ser que algo muito, mas muito inusitado surja aí. Mas ele já falou tudo. Ah, mas tem uns pontos aí que o advogado tá falando que ele pode ter esquecido? Sim, mas o que pode ser de relevante? Contra os militares? Talvez. Talvez. O que acontece é o seguinte. O Cid, ele quer ver se esse novo depoimento pode se caracterizar como uma delação premiada. Porque se for caracterizado como delação premiada, ele vai cobrar algo em troca. E o que ele quer não é nada para ele mais, porque ele já não tem mais o que ter. Ele quer anistia para a esposa e para o pai, o general Lucena Cid. Mas eles não estão sendo investigados no inquérito dos atos antidemocráticos. Ambos estão sendo investigados no inquérito que está apurando os certificados de imunização falsos que foram feitos pelo Cid para o Bolsonaro. Esse inquérito vai terminar antes do inquérito dos atos antidemocráticos. Segundo informações da CNN, o inquérito está previsto para terminar agora em março, com o indiciamento do Bolsonaro e também com o indiciamento do Mauro Cid. Eu acredito que Michelle possa ser indiciada também, tá? E a esposa do Cid vai ser indiciada assim como o pai. Por que eu acredito que existe a possibilidade de Michelle ser indiciada? Porque esse caso envolve tanto a filha do Cid quanto a Laura. A Laura é a filha mais nova do Bolsonaro. Elas são menores de idade. E o fato de elas serem menores de idade implica também não somente em falsificação ideológica, formação de organização criminosa, mas implica também em corrupção de menores. E não tem como o Bolsonaro falar que ele não sabia. Não tem como, é impossível. Então é um caso que pega todo mundo. A investigação da Controladoria Geral da União foi muito minuciosa e tem todas as informações para mostrar que sim, os certificados e as informações que foram inseridas no sistema de saúde de São Paulo são falsas. A CGU investigou os servidores não, os funcionários, não sei porque parece servidor, é computador, os funcionários da UBS, que supostamente o Bolsonaro teria recebido imunizante,
comparou as informações com os voos da FAB, que transportavam o Bolsonaro, e viram que, olha, os dados são falsos. E houve toda uma trama. O certificado teria vindo de uma cidade lá no interior de Goiás, passou por Duque de Caxias. Aí na hora que tentaram cadastrar lá pela Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, o local do imunizante não batia com o Duque de Caxias, aí depois levaram para São Paulo um rolo só. E o pior é que a CGU confirmou que o certificado da Laura também foi falsificado. Isso é fatal. É fatal. Mauro Cid, portanto, ele tem no próximo dia 11 uma grande chance. Porque tudo que foi falado pelo Freire Gomes vai ser apresentado para o Cid. O Freire Gomes está quase sendo visto como um herói pelo STF. Graças ao Freire Gomes, o golpe de Estado não ocorreu, não teria ocorrido, porque o Freire Gomes freou as intenções das Forças Armadas para uma tentativa, um levante popular, um golpe de Estado, como você queira chamar. Essa é a interpretação do STF. E o Cid vai poder, ao comparar o que aconteceu, trazendo a versão dele, ferrar com todos os outros militares. E quando eu falo outros militares, eu incluo Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa. Quem tem mais chance de se lascar é o Braga Neto. Por quê? Porque ele está isolado. O Walter Braga Neto foi isolado pelos bolsonaristas, teve o salário cortado pelo PL e está muito queimado com o STF. Ele está sofrendo uma injustiça do PL? Sim, porque o Bolsonaro também está com os mesmos problemas e não teve salário cortado. Os militares também estão isolando o Braga Neto e o Augusto Heleno para salvar o Paulo Sérgio, que foi ministro da Defesa. Fez lá um relatório, manipulou um relatório sobre as urnas, uma palhaçada toda de um tonto. Então o Braga Neto está isolado. A chance dele sair do depoimento do Mauro Cid pior é muito grande. Muito grande mesmo. E o que eu estou falando para vocês vai acontecer. Vai rolar um efeito cascata. A delação do Cid não é a última. E por que eu falo isso? Porque o Freire Gomes, ele não virou indiciado ou investigado porque ele colaborou, ele só está como testemunha. E a investigação em torno dos militares ainda não começou direito. Vai ter novas etapas. As Forças Armadas vão virar de cabeça para baixo, vão ser reviradas de cima a baixo. Então é o seguinte, os advogados já estão dizendo que vai haver uma outra etapa da lesa pátria que vai mirar os militares. Então todos aqueles que forem maus militares ou que participaram vão ser dedurados pelos outros. Vai ser um pega pra capar, ou melhor, um Deus nos acuda para os militares. E tudo vai começar com a delação de Cid. Cid vai dar prosseguimento ao processo do efeito cascata. Vai ver.